todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Dando continuidade às nossas aulas de ecologia, eu sou o professor Guto Aragão, direto aqui do DG, Cursos e Preparatórios, da nossa sala de aula, com o Davidson, nosso operador aqui de áudio e vídeo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso plano de ecologia. Alguns alunos nos pediram e a gente está aqui atendendo a esse pessoal que nos pediu ecologia. Um assunto muito comum e um assunto que suscita questões muito bem elaboradas, questões até difíceis, é a sucessão ecológica. Vamos entender o que é sucessão ecológica e depois a gente, dentro desse entendimento, vamos tentar imaginar possíveis caminhos para questões de vestibular, de concurso, etc. Sucessão ecológica é a implantação de organismos numa determinada região. Então eu tenho uma região, essa região você não dorme e acorda, ela está lá povoada, ela está lá cheia de árvores, são processos lentos. Então a sucessão, o nome já diz, é uma sucessão de organismos que ali vão se instalando, e, obviamente, de acordo com as condições ambientais, de clima, temperatura, pressão, altitude, disponibilidade de água, etc, etc, etc. Então, esses organismos vão ali, gradativamente, lenta e gradativamente, se implantando, se chegando, se alojando, e vão ficando. Vamos dividir a sucessão ecológica em dois tipos. Nós vamos chamar de sucessão ecológica primária, sucessão ecológica secundária. Bom, quando a sucessão ecológica é primária, ela é primária quando naquele lugar, naquela região, ainda não havia nada, nenhuma forma de vida. Então, não há vida numa determinada região e ali vai começar um processo lento de implantação de seres vivos. Convenhamos que hoje no planeta Terra, provavelmente não deva haver nenhuma região onde não tenha implantação de seres vivos, não tem nenhum ser vivo lá. Muito difícil, A sucessão ecológica primária é muito difícil. Uma situação em que ela pode acontecer hoje por exemplo, e aí é mais comum até do que a gente pensa, uma erupção de um vulcão submarino, por exemplo, ali no Anel de Fogo, ali na costa ali do Havaí, naquela região que fica o Havaí, um vulcão submarino começa a jogar lava para fora. Essa lava em contato com a água, ela resfria e daqui a pouco você tem uma ponta de uma rocha magmática que emerge no oceano. Então, obviamente que essa rocha, esse rochedo, essa ilha rochosa de magma, magma endurecido, não tem nada, não tem vida nenhuma ali. Então, ali vai se iniciar uma sucessão ecológica primária. Quando a sucessão ecológica ela será secundária? Ela será secundária quando naquela região já havia uma comunidade anterior. E por alguma razão antrópica ou não, pode ser uma razão natural, pode ser a erupção do vulcão, por exemplo, que queima tudo, sai lambendo tudo, e ali novamente uma comunidade vai se formar. Só que entenda, na sucessão secundária, eu já tenho ali um solo, eu já tenho ali restos de organismos que vão ajudar a reiniciar a implantação. Olha a palavra que eu usei, reiniciar aquela comunidade. Então a sucessão primária ela é do zero e a sucessão secundária ela começa de novo, ou seja, onde já havia alguma coisa, é um fazendeiro que desmata uma área para plantar. É uma sucessão ecológica secundária. Eu peguei
como exemplo aqui uma sucessão ecológica numa ilha, por exemplo, no Pacífico, uma ilha no Pacífico, né? Numa região tropical. Não necessariamente toda sucessão ecológica primária vai ter que ser como eu vou explicar aqui agora. Como eu disse, vai depender das condições ambientais, né? Normalmente, os primeiros organismos a se implantar numa sucessão ecológica primária são os líquens. Amigos, o que é um líquen? O líquen é uma associação mutualística entre algas e fungos. Os fungos são heterótrofos, eles precisam de matéria orgânica para sobreviver. Naquela rocha não tem matéria orgânica. As algas são fotossintetizantes, elas precisam de água, luz, gás carbônico. Às vezes ali, naquela rocha, não tem algum desses fatores. Então esses dois organismos se juntam e um vai beneficiar, vai ajudar o outro a sobreviver. Se você os separar, pode ser que não tenham sucesso, mas juntos eles conseguem. Então esses líquens começam a povoar essa rocha. Esses líquens começam a produzir determinados ácidos, determinadas substâncias que iniciam uma erosão também dessa rocha. Olha um solo começando a se formar. Logo em seguida, bactérias chegam ali, através das fezes, por exemplo, de pássaros que param ali apenas para descansar. Lembrando, o que eu vou fazer aqui, que um pássaro vai fazer ali? Isso ali não tem nada. Então ele pousou ali, né, numa rota migratória, num deslocamento, pousa, deixa ali o seu ácido úrico, deixa ali, né, as suas fezes, com bactérias e tal, e isso começa uma colonização. Daqui a pouco, musgos. Como esses musgos chegam ali? Bom, os musgos são briófitas que se reproduzem dentro de um ciclo que nós chamamos de ciclo haplodiplobiontico, né? Onde os musgos, a forma adulta, os musgos, são os gametófitos, né? Que chegam ali através de esporos, que podem estar presos, por exemplo, no bico, nas patas dessas aves, né? E deixando ali, esses esporos vão dar continuidade ao ciclo haplodiplobiontico. Daqui a pouco você tem musgos, daqui a pouco você já tem ali pequenos invertebrados, né? Se for uma ilha, por exemplo, caranguejinhos, siris, né? Daqui a pouco você tem ali alguns quinidários, daqui a pouco eu estou começando a povoar essa ilha, eu estou começando a formar uma camada fina, mas já estou formando uma camada de solo, né? O solo vai se formar à medida que animais e vegetais forem morrendo. Das briófitas, pelo mesmo caminho, da mesma forma, pteridófitas, samambaias, vertebrados de pequeno porte. Às vezes uma ilha próxima já permite, por exemplo, o deslocamento de uma cobra para ali, né? Atrás de um pássaro que está pousado ali, por exemplo, para descansar. Agora um pássaro já pode chegar ali fazendo um ninho, né? Já pode nidificar ali. Então, minha gente, eu estou caminhando para o apogeu dessa ilha tropical, óbvio, que são árvores, não é isso? Animais, vegetais, exuberantes, uma biodiversidade muito grande. Chamo a atenção de vocês para o seguinte: eu não estou substituindo os organismos uns pelos outros, eu estou acrescentando. Então eles estão chegando ali, encontram boas condições de sobrevivência e ali ficam, ali permanecem. Então, amigos, eu vou chamar esse primeiro grupo de ecéses, ou, se você preferir, comunidade pioneira, né? São os pioneiros, são os primeiros a chegar ali. Eu vou chamar
tudo que está chegando depois de séries, ou seja, são as séries, são os grupos que ali estão entrando, ali estão chegando, ali estão permanecendo. E aí, meus amigos, notem um detalhe: quando essa região não acomodar, não conseguir acomodar mais ninguém, a gente vai dizer que chegamos ao apogeu, chegamos ao chamado clímax. O que é a comunidade clímax? A comunidade clímax é a comunidade final, é aquela comunidade em onde agora a única coisa que vai acontecer é substituição daqueles que morrem, aqueles que são devorados, aqueles que morrem por causas naturais, né? Então, eu atingi o clímax. Quero chamar a atenção que isso aqui é uma comunidade que está se formando numa ilha tropical. Eu não vou ter essa sucessão, essas séries, eu não vou ter esse clímax se eu estiver, por exemplo, falando do alto de uma montanha no Canadá. Lá, a sucessão ecológica é outra, né? Lá vai envolver mais pinheiros, por exemplo, né? Do que pteridófitas, do que, por exemplo, musgos. Pode ser que eu não encontre. Então, de acordo com as condições ambientais, esse foi o clímax. Como é que eu caracterizo o clímax? A comunidade final, aquela onde não há mais a possibilidade de novidades. Perfeito? Tudo bem? Então, o que é a sucessão secundária? A sucessão secundária é aquela em que você vai começar do meio. Você vai ter as séries? Vai, mas você não vai começar do zero com os líquens. Na sucessão secundária já havia algo ali, já havia uma comunidade ali, então eu já tenho ali provavelmente um solo, eu já tenho ali, por exemplo, sementes enterradas, sementes em germinação, esporos, eu já tenho ali micro-organismos naquele solo. Então eu já estou começando do meio para frente. E interessante saber o quê? Que não necessariamente numa sucessão ecológica secundária eu vá retomar a comunidade que ali estava. Entendam uma coisa, eu vou chegar a um ponto em que a comunidade vai impactar no clima. O clima impactou no desenrolar dessa comunidade. Só que agora eu tenho a comunidade impactando o clima. Perfeito? E numa sucessão ecológica secundária, quando eu tiro essa comunidade, possa ser que o clima agora não permita que a sucessão secundária retome a comunidade original. Não importa. Não importa. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas sucessões secundárias antrópicas, por exemplo, você desmata uma região para usar como pastagem, para campo agriculturável, né? Então não necessariamente você vai ter a retomada da mesma comunidade, ok? Então já já a gente volta com mais um pouquinho de sucessão ecológica. Aguarde!